Boa noite a todos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, com a graça de Deus, dando continuidade ao nosso curso, chuvinha boa, lavar a alma, arrefecer a temperatura. Então vamos fazer a nossa preparação, hoje continuando com a segunda aula do nosso módulo 3. Então convido você a trazer o pensamento para o momento presente. Enche seu peito de ar e solte, respire fundo. Isso, respire. E procure relaxar seu corpo agora, a partir dos seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas, quadril. Relaxe seu abdômen, peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Seus ombros, braços, antebraços, mãos. Respire. Enche o peito de ar e solte. Relaxe seu pescoço e nuca, toda a extensão do seu rosto. Relaxe os olhos, pálpebras, testa, sobrancelhas. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. E assim, com o seu corpo físico relaxado, sua mente fica mais tranquila, mais serena, mais calma. Você então entra em contato com a sua essência, aquela sua essência que é divina, seu eu interior, lá no fundo da sua alma. Então te convido a agradecer. Mais uma semana que se inicia, mais um dia. Agradeça por mais essa oportunidade, desse dia abençoado de hoje. Agradeça por tudo que Deus te permite aproveitar, o convívio com as pessoas que lhe são caras, o alimento na sua mesa, o teto sobre a tua cabeça, os aprendizados que você vem adquirindo. Agradeça do fundo do seu coração. E use a gratidão agora para fazer com que essa sua chama interior, essa luz que você tem aí dentro, possa ir crescendo, expandindo, até envolver seu corpo inteiro, todo o seu sistema, irradiando, usando a gratidão como combustível para fazer essa sua luz aumentar e expandir. Você se autoilumina. Isso. Nesse processo, você traz autoequilíbrio, a sensação de plenitude. Mas você continua alimentando essa chama, essa luz. E agora ela expande além do seu corpo, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra, irradiando em todas as direções. Como se você fosse uma pequena estrela, ilumina tudo e todos à sua volta. Isso. E aí a sua luz se conecta com a luz do outro colega, e cada um de nós vamos nos conectando agora, presencial, virtual e espiritualmente. Nos conectando numa linda corrente, trocando energia entre nós, numa mesma sintonia, uma mesma vibração. E então nós oramos a oração que ele nos ensinou, de forma de agradecimento ainda maior.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, vai retornando para o seu corpo, percebendo seu corpo físico. Isso, perceba seus membros, seus braços e mãos. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, boa noite. Muito atrasada. Tudo bem, ainda está na hora, está começando agora. Boa noite. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda também. Oi, boa noite a todos. Obrigada, Wellington. Mandaram a Thaís ser? Não, mandaram estar na empresa, estou aqui com o Vitor. Então tá bom. Muito bem, pessoal. Continuando então, né? O nosso terceiro módulo. Semana passada a gente falou sobre a questão da comunicação, que a comunicação é feita pelo pensamento, né? E a gente começou a entrar num importante órgão do nosso corpo físico, né? A gente começou a estudar e entender as funções da glândula pineal. E a gente falou a parte fisiológica, tudo que ela promove na nossa vida física. Nosso corpo, o hormônio da melatonina que ela libera no nosso corpo, e todas as, vamos dizer assim, né, entre aspas, responsabilidades dessa glândula, que é a principal glândula do sistema endócrino, né, o sistema que é responsável por liberar hormônios no nosso corpo. E a melatonina é muito importante nesse processo. Cuida de vários aspectos da nossa vida, seja da questão dos ciclos, né? Principalmente dos ciclos de vida, o controle do dia à noite, os hormônios, a recuperação do corpo durante o sono, o metabolismo, né? A gente viu tudo isso, que ela é responsável por estar no sistema límbico, nessa região mais interna do cérebro, o local do cérebro que está ali contidas as nossas emoções, né? Então, a glândula pineal está diretamente ligada às nossas emoções. As nossas necessidades fisiológicas, por quê? Porque ela controla o metabolismo, controla a questão sexual, né? Os nossos comportamentos, tudo isso está ligado à glândula pineal. Isso fisiologicamente falando, né? Tudo que ela é, esse pequenino grãozinho de areia, né? Vamos dizer assim, essa glândulazinha que do tamanho de uma ervilha, né? Tão pequena. Ele é o mesmo tamanho para todos os humanos? Tem uma variaçãozinha, mas é pouca. Tem uns que é um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, mas assim, às vezes umas mais pontudinhas, outras mais arredondadinhas, mas na média é tudo igual, né? Não tem uma diferença muito forte, não. É em torno do tamanho de uma ervilha, um grão de ervilha. E ela tem esse tanto de função, né? Não só pela questão da liberação da melatonina, pela questão de estar ali no íntimo do cérebro, no sistema límbico. Então, muita coisa ali, ela está ligada a praticamente nossa vida como um todo, né? Nossos comportamentos, nossas emoções estão ligados à glândula pineal, né? Também chamada de epífise, tá? São os dois nomes, epífise ou glândula pineal. Diferente. A hipófise é outra glândula que fica ali perto dela, um pouco mais para baixo. Se eu não me engano, sabe essa bolinha aqui, ó? Lucas, é a hipófise? Né? Essa bolinha branca que está ali para cima dela é a hipófise. Hã? Elas são bem próximas.
Então, hipófise é uma, epífise ou glândula pineal é outra, tá? A gente está falando da pineal em si. Tá bom. A gente está falando da pineal, está falando de anatomia aqui, parecendo que a gente parou de estudar mediunidade, começou a estudar anatomia. Por que a gente está falando dessa glândula? O que isso tem a ver com a questão mediúnica? Onde tem a conexão. Nós vamos ver onde está e como ela faz essa conexão, né? Qual a relação dela com a mediunidade, né? Alguém já ouviu falar do filósofo Descartes? René Descartes? Você é fã desse, Alô? Ele foi o responsável pela famosa frase, né? Penso, logo existo, né? E ele foi muito, assim, muito contestado em alguns dos seus pensamentos, Ele foi para quem não sabe, ele foi um filósofo e matemático francês da Idade Moderna, lá, anos de 1500 e alguma coisa, acho que, se eu não me engano, ele faleceu em 1560. Não, 1500. A data de morte dele, acho que é 1560. De morte, é. Pode ser que ele tenha nascido final de 1400, ali do século XIII. É. E ele se pautou muito na razão, no pensamento cognitivo, né? Ele defendeu muito o cogito, que é o pensamento racional, e ele defendeu uma filosofia em cima da racionalidade, porque ele também era matemático. Então, ele achava que a filosofia não poderia ser tão abstrata assim. Enfim, por que eu estou falando de Descartes? Porque ele foi entrando no eu e ele chegou a falar sobre Deus. E ele defendia que a pineal para ele, a pineal era a sede da alma no corpo. Se existisse um lugar onde a alma ficava instalada no corpo humano, no corpo físico, era na pineal. Ele defendeu isso. Só que ele foi muito combatido na época. Né? O pessoal, assim, não, você está louco, desconsideraram totalmente o pensamento dele, e ele foi muito contestado em muitos dos pensamentos dele, né? Então, mas ele defendia naquela época que a pineal era a sede do corpo. Centenas de anos depois, estamos aqui no século XXI, eis que surge um outro louco, né, que a Karina chegou até a dar um spoiler para a gente semana passada, Dr. Sérgio Felipe. Guardem esse nome. Esse cara é espetacular. Dr. Sérgio Felipe, um brasileiro, que ele dedicou mais de 30 anos no estudo da glândula pineal. Então, ele começou a aprofundar os seus estudos em cima da glândula pineal para entender essa conexão e essa ligação dela com a mediunidade. Por quê? Porque o Espiritismo, daqui a pouco eu vou entrar nisso com mais detalhes, o Espiritismo, através de André Luiz, citou a glândula pineal como uma fonte de conexão. E ele, como um médico, né, cientista, ele começou a querer entender o processo, e ele começou a pesquisar a glândula pineal. Ele fez diversos tipos de estudo, diversos tipos de imagem. Então, o estudo do Dr. Sérgio foi muito aprofundado, e ele foi o pioneiro que descobriu várias coisas sobre a pineal. Ele é espírita, ele é médico espírita. Só um parênteses aqui. Depois, eu vou colocar no nosso grupo um link que ele deu uma entrevista numa live. Essa live, ela tem... Hã? Sérgio Felipe. Tá, o nome dele tá aí na apostila. Tá? Aí na página 64. Ó, o médico, no 5º parágrafo. Médico, psiquiatra, neurocientista, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Eu vou colocar um link no grupo lá para vocês, numa live que ele participa, ele já está mais velho. Vocês vão ver ele aqui daqui a pouco. Só que ele já está bem mais velho, está com barba e tal. E ele contando, tem 2 horas de live, é uma entrevista maravilhosa com ele. E ele falou que ele está montando uma universidade espírita. Ele está criando a Uniespírita. Ainda não está pronta, mas em breve ele quer lançar essa universidade que vai aliar estudos científicos
ligados aos espiritismo. Ciência. Olha como a ciência está chegando, né? Ele é fenomenal. E ele, nesse estudo que ele fez da pineal, ele fala o seguinte, que a pineal é o órgão sensorial da natureza espiritual do ser humano, capaz de estabelecer a conexão mediúnica. Então, é o órgão sensorial, é a glândula, o responsável por perceber a energia dos espíritos, o pensamento dos espíritos. Ele é esse órgão que é capaz de captar o pensamento dos espíritos. Tá? Como? Essa glândula tem a capacidade de captar ondas eletromagnéticas. A única parte do nosso corpo que consegue perceber o magnetismo à nossa volta, o campo magnético. E por ela perceber esse campo magnético, que é onde navegam os nossos pensamentos, e que é onde está o plano extrafísico, o plano espiritual. Então ela capta essas ondas magnéticas, eletromagnéticas, e converte em estímulos neuroquímicos que ativam no cérebro. Ela é como se fosse, gente, um aparelhinho celular dentro da nossa cabeça. O celular não capta a onda, converte, transforma em voz, em imagem, em som, para a gente perceber a comunicação. E ele capta e emite. Não é? O celular não faz isso? Capta o sinal, transforma aquilo, decodifica o sinal em imagens, textos, sons, e a gente consegue fazer a comunicação, né? Sem fio, sem nada. O celular, tô falando. A glândula pineal é como se fosse o celular. Ela faz esse processo de captação e emissão de campo eletromagnético. Se ela é um órgão, não pode ser que muitas pessoas que estão em desequilíbrio, porque não desenvolvem essa parte espiritual, que falam que internavam muita gente no sanatório, coisa, não é por causa disso. A glândula está recebendo um monte de informações e a pessoa não se desenvolve, não sabe o que está acontecendo. Você tá trocando a causa pelo efeito. Não pode ser? A glândula, ela é só um receptor, conversor e emissor. Não é ela que causa. É o desequilíbrio mediúnico. Ela apenas retransmite isso. A pessoa tem a percepção, e como a pessoa está em desequilíbrio, é a mesma coisa de um carro estragado. Você pega o carro. Para você conseguir andar bem na rodovia, transitar com o seu carro, ele tem que estar em perfeito estado de conservação. Se estraga o freio, B.O., né? É culpa sua? É culpa mecânica do carro. Agora, beleza. Agora, se você que é o motorista está dirigindo bêbado, mas ele está em perfeita condição, também você vai ter um acidente. Então, assim, tem que pegar os estudos mais aprofundados, né, do Sérgio Felipe, para ver se ela é responsável pelo desequilíbrio mediúnico. Na minha concepção, não. Na minha concepção, não. Ela é apenas essa ferramenta que faz o médium captar e emitir. Percebe? Mas eu não sei se foi ele, agora eu dúvida, e quando eles fizeram um teste com as pessoas orando, fazendo oração, ela aumenta. Sim, nós vamos falar disso daqui a pouco. Ela expande. Mas eu queria saber se era o cérebro ou se era o René. Não foi o René, não. Quem estudou a pineal mais a fundo foi o Sérgio Felipe. Então foi ele. Mas quem fala desse processo da expansão da glândula é o André Luiz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Calma, segura aí. Segura a curiosidade, seu Lu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, como que ela faz esse processo? Lembra que eu falei no finalzinho da aula que a glândula pineal, ela vai, conforme ela se calcifica,
ela vai liberando cristais, uma pequena areinha chamada areia do cérebro. Na verdade, essa areinha que a glândula pineal vai formando, são, segundo os estudos do Sérgio Felipe, são cristais de apatita. É um mineral. E esses cristais é que conseguem, num processo de reflexão, refração do campo magnético. Imagina que o campo magnético entra ali, na região da glândula pineal, tem os cristais. Eles ficam rebatendo esse campo magnético entre eles. Eles ficam refratando, refletindo. E nesse processo, ela consegue captar a informação. E aí ela converte esse campo magnético, que está sendo refratado pelos cristais, em estímulos neuroquímicos no cérebro. É assim que ela faz a conversão do sinal, vamos dizer assim, do sinal magnético para o sinal, vamos dizer assim, psíquico. Sinal psíquico, pensamento. Então ela converte. E aí o seu cérebro capta aquilo. Capta aquele sinal e, dependendo do seu desenvolvimento maior ou menor, você vai estar percebendo ali essa comunicação, esse contato com esse campo eletromagnético que está à sua volta. E aí o seu sistema, todo ele, o cérebro, desencadeia o sistema nervoso, e você vai fazer, então, uma leitura na parte sensorial sua mais propícia para perceber aquele sinal, seja em forma de visão, seja em forma de audição, seja em forma de sensações. E isso explica como funciona, como é gerada, por exemplo, a mediunidade da evidência, a mediunidade da audiência, de ouvir, mediunidade de efeitos físicos, de sentir, perceber. Por quê? Quando ela manda o sinal para o cérebro, é o seu aparelho, o seu órgão mais sensível e propício àquilo, na região do cérebro, que vai desenvolver o tipo de sinal que você vai perceber. Imagem, som, sensações, certo? Vai desencadear lá. Tá? Então, o processo, vamos dizer assim, mecânico da coisa é esse. É como ela capta o sinal e converte, mandando para o cérebro. Da mesma forma que ela faz num sentido de entrada do campo magnético, ela faz no sentido de saída. Ela pega o sinal do cérebro, que é um sinal neuroquímico, e faz o contrário, converte em campo magnético, e é onde você emite o pensamento. Por isso que eu falei lá no começo, que o pensamento é energia, que ele propaga em forma de ondas. Quem que faz a emissão do pensamento para o ambiente? A pineal. Ela é a anteninha que capta e emite. Tá vendo? Esse é o processo, esse é o trabalho dela. Além de toda aquela parte que a gente estudou, fisiológica, de influências dos nossos comportamentos, nas nossas emoções, nosso crescimento, amadurecimento, envelhecimento. Por isso que o seu cérebro sabe quando você vai morrer. Ela controla os ciclos. O seu cérebro, sua mente sabe, seu espírito sabe quando você vai. E tem pessoas que levam, às vezes, até anos. Hã? Leva até anos nesse estágio. Que estágio? O estágio da morte. Nós chamamos, né? O estágio da morte, todos nós vamos passar por ele. Tem uns que são, como outros, são 5 estágios. Cada um vai passar por ele. Da raiva, de negação. Você fala da questão da aceitação, né? Da morte. Aceitação. Entendi. Mas eu queria saber um negócio. Ah, Quando o médium está no filamento, como ficará essa glândula? daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. O senhor está querendo passar o carro na frente do outro. Calma. Meu mal é esse. Esse que eu ia te contar. Aí, ó. Olha aqui que o Sérgio Felipe fala.
Quando a pessoa tem muito desses cristais, sequestra esse campo magnético. Esse campo chega num cristal e ele é repelido e rebatido pelos outros cristais. Esse indivíduo, então, apresenta mais facilidade no fenômeno da incorporação. Ele incorpora o campo com as informações do universo mental de outrem. Aqui está falando em incorporação, mas a incorporação que ele está falando aqui é que ele está trazendo o campo magnético do pensamento de alguém, trazendo para dentro. É essa incorporação que ele está falando, de trazer o pensamento externo e trazer para dentro, que são campos magnéticos, incorporando ele, trazendo para dentro. Os cristais fazem aquela, que eu expliquei, aquela refração e reflexão, e ali ela faz a leitura, e ali o sinal vai para o cérebro, e a pessoa, então, decifra aquilo, percebe aquilo, né? Então, ele incorpora o campo com as informações do universo mental de outro. É assim que é feito. Daqui a pouco vocês vão ver como é que o sinal sai e entra no outro. Olha, agora eu vou deixar, ele que é o cientista, né? Eu vou deixar que ele fale, porque ele é melhor, muito melhor que eu para falar sobre o estudo dele, né? Sabe, você falou disso, foi bom você falar, Ribeiro, essa questão do cristal. Essa formação dos cristais é devido à parte de calcificação, ou não. É graças à calcificação dela que ela vai gerando esses cristais. Mas não tem nada a ver com unidade do corpo. Não, tem a ver com o uso que você faz dela. Percebe? Antigamente, né, antes desse estudo do Sérgio Felipe, acreditava-se que a glândula pineal calcificada, ela está, vamos dizer assim, inativa. Acreditava-se que as pessoas que tivessem a glândula pineal calcificada, essa glândula perdia a função dela, estava inativa. O Sérgio Felipe veio para desmentir isso. Por quê? Como ela também é responsável pelos ciclos, hormônios, e também pela questão da sexualidade, por exemplo, no adolescente, ela está a mil por hora. Ela está muito ativa, porque ela está naquele processo de liberação de hormônio para a transformação do corpo, aquela fase da puberdade. Ela está a milhão. Então, mas aí não está calcificando. Não, ela está trabalhando muito forte ali para fazer essa transformação no corpo. Mas isso do lado fisiológico. E isso também não significa que o adolescente não ter mediunidade. Muito pelo contrário. Tá? Então, assim... Então, a única coisa que o Dr. Sérgio desmentiu foi que ela não está inativa quando ela está calcificada. Não. Ela está muito ativa. E a atividade dela tem muito a ver com a mediunidade. Tá? Vou deixar ele falar para vocês, então. Deixa eu só aumentar o meu microfone aqui para não atrapalhar. Bom, eu acho que sempre houve um estreito laço entre ciência e espiritualidade. A palavra laboratório quer dizer labor e oração. Não é? Então, quantos laboratórios nós temos espalhados no mundo e que ancoram a nossa ciência? Não é? E quando essa ciência está aplicada a descortinar a vida, é a ciência voltada para a espiritualidade. E você repensar o corpo humano baseado no princípio de que ele responde aos domínios do espírito. Então, para você manter o organismo agregado, precisa de alguma força que agregue, e essa força, inclusive, motive a manifestação da inteligência. Então, existe um motor que faz isso, que nós vamos chamar de espírito. Faz sentido isso, existe uma heurística desse raciocínio, não é? Bom, e como é que o espírito se relaciona com o corpo? Possivelmente molécula a molécula, átomo a átomo. Mas existiria um ponto de convergência das linhas de tensão de força da relação entre o corpo e o espírito
que seria a glândula pineal na nossa hipótese de trabalho. É como você tentar segurar uma bola de basquete num dedo, é o centro de massa. É para onde convergem as linhas de tensão de força gravitacional aqui naquela bola que você está segurando no dedo, não é? Então, as linhas de dedo é o centro de massa. É para onde convergem as linhas de tensão de força gravitacional aqui naquela bola que você está segurando no dedo, não é? Então, as linhas de tensão de força da relação eletromagnética entre o corpo e o espírito se ancorariam, em tese, na glândula pineal. E a glândula pineal é o órgão sensorial do corpo. É o único órgão capaz de transformar estímulo magnético em neuroquímica. Não tem outro órgão que faz isso. A pineal faz. Então ela é capaz de traduzir a linguagem do campo magnético para a linguagem bioquímica. Isso já faz sentido na relação entre a mente e o corpo, quer dizer, através do campo magnético. Você usa campo magnético para passar num pedágio, numa estrada, a 30 metros da porteira, a porteira reconhece que é o seu carro, checa se você pagou a conta, e se você pagou, abre, se não pagou, não abre. Se uma porteira usa campo magnético para informar, imagina o cérebro, porque eu acho que a gente é mais que uma porteira. Pelo menos eu tenho ainda essa expectativa. Então nós trabalhamos muito com essa questão do campo magnético. E o magnetismo, ele passa por terrenos onde não existe a matéria como a concebemos. Então faz muito sentido. E a glândula pineal faz essa tradução. E conhecidamente a glândula pineal é o órgão cronobiológico, pela ciência convencional. Ela é o órgão que coordena os ritmos do organismo. Por isso que... E conhecidamente a glândula pineal é o órgão cronobiológico, pela ciência convencional. Ela é o órgão que coordena os ritmos do organismo. Por isso que ele é um órgão central. Se a hipófise produz o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio tirotrófico, o hormônio luteinizante, o folículo estimulante, se produz esses hormônios, eles são produzidos de acordo com um ritmo. A pineal é que comanda isso. A pineal comanda o ritmo, vigília e sono. O sangue a cada 3 meses se renova, é um ritmo. Então o nosso organismo tem um ritmo. Esse ritmo é coordenado pela pineal. Na verdade, não é a pineal que coordena. A pineal é um órgão sensorial que capta informações astrofísicas. Então, o ciclo de vigília e sono obedece ao ciclo de sol, solar. O ciclo reprodutivo responde ao ciclo lunar. Uma gravidez tem um ano lunar. A menstruação tem um mês lunar. Isso é conhecimento tácito da medicina convencional. São chamados icebergs de comando da pineal. Então, nós temos... Por que essa relação astrofísica? Por quê? Porque todos os seres vivos têm glândula pineal ou algo equivalente, que coordena a sua ritmicidade. E no ecossistema do planeta, essa ritmicidade precisa estar coordenada com o ecossistema. Então, você tem que ter um domínio de comando que seja superior a todo o ecossistema terrestre e que coordene numa sincronicidade. Cada espécie, ou dentro da mesma espécie, todo esse movimento de ritmos do organismo que sustenta o nosso bioma, né, vamos dizer assim. Então, a glândula pineal lida com a dimensão espaço-tempo. E a dimensão espaço-tempo é a 4ª dimensão, segundo o nosso Albert Einstein. A 4ª dimensão já é outra dimensão do espaço astrofísico. Em hipótese, será que o plano espiritual estaria nessa dimensão? É apenas uma hipótese. Então, a mediunidade seria um fenômeno astrofísico. Ela mantém a capacidade da pineal se ligar ao domínio astrofísico, só que não é nem a Lua nem o Sol, é outra dimensão do espaço astrofísico. Não é? Então, esse jogo de raciocínio, ele permite uma coerência do pensamento, é a heurística do saber. Vamos dizer assim, não há uma comprovação científica já estabelecida, mas há informação suficiente para arremessar esse campo no território da pesquisa científica. Interessante, né? Depois pesquisem ele, pesquise o canal, ele tem um canal no YouTube. Eu vou colocar o link dessa live que eu falei, fantástico, o conhecimento dele é absurdo. Ele é neurocientista, quer dizer... A mediunidade está na 4ª dimensão? Ele acredita que sim. Ele acredita que sim.
que é a mediunidade tá nessa dimensão astrofísica. Então, os animais que aparecem, então, ele não tem, né? Então, que aparecer uma ou duas dimensões. Seu Lua, pelo pouco que eu estudei, a mediunidade é no homem. Não, O recurso eu digo, humano. então, mas a mediunidade Agora- é na quarta dimensão. Agora, o animal não deve ser na primeira, não? Não. Dimensão. Não. O plano físico são 3 dimensões. Nós temos. Aqui nós estamos são 3 dimensões. 3 dimensões. Nós temos lá na matemática a gente aprende, tem o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, profundidade. Agora você pegar essa caixa aqui, você tem a frente, você tem altura, largura e profundidade dela. Isso é 3 dimensões. A quarta dimensão, segundo Einstein, é a relação espaço-tempo. Entre o tempo, como misturado com o espaço, vira a quarta dimensão. Isso é uma divagação para outro assunto. Outros animais têm essa visão. Tem. Agora, como você falou, essa parte espiritual é do homem. Mas os animais não podem usar essa glândula como comunicação entre eles. Eles usam, por exemplo, as tartarugas que migram nas correntes marítimas e se guiam pelas ondas magnéticas do mar, é a glândula pineal. O urso hiberna, fica lá 6 meses hibernado. A hora que ele acorda, a hora que tem que hibernar, quem que dá o comando para ele? A glândula pineal. Os animais utilizam a pineal também, acessando os campos magnéticos, só que de forma mais física, né, mais material. Como é que os passarinhos migram? Viajam, vai para um outro continente, volta para o mesmo lugar. Como é que eles sabem a sensação de direção? Pelas correntes magnéticas, eletromagnéticas. A comunicação entre eles. Tem a comunicação entre eles e tem a comunicação, a percepção das ondas eletromagnéticas, que eles conseguem perceber. Inclusive, lá na roça, você faz uma plantação, eles veem na época da colheita. Eles sabem a época. Na outra, esse homem, É. você não sabe para onde que vai. Quando vem está começando por ele, chega a todos. Então, é essa parte. Bom, Agora, vamos... ficou claro aí, pessoal, a questão de onde está a ligação da pineal com a mediunidade? Ela ter esse receptor, essa anteninha aí, anteninha da mediunidade. Precisa de um ano de aula só sobre isso. Precisa aprofundar. Mas o que vocês precisam saber, basicamente, a pineal está ligada diretamente na sua percepção mediúnica. É ali que é o ponto do seu cérebro que capta, o seu corpo físico é o ponto que capta essa energia, o pensamento E ela está dos espíritos. mais ou menos Ela está lá no meio, bem no meio. no meio, mas Bem no meio, no íntimo, lá no meio do cérebro, assim. Aqui, lá no meio, atrás do seu olho. fica pensando com o dedo aqui, eu achei. Lá no meio, fica lá no meio. Bom, Alguns anos, esse ambiente aí onde ela fica com Do- líquido. o doutor Sérgio, ele tem umas fotos que ele fez. Nessa entrevista ele fala. Ele é muito à frente da gente. Ele está lá na frente. Ele chamou um amigo dele, italiano, que tinha um aparelho que os russos criaram, um aparelho que foi criado para detectar terroristas nos aeroportos. Esse aparelho consegue captar, quando a pessoa fica nervosa, ele capta aquela energia da pessoa quando ela está nervosa. Então, eles usam nos aeroportos para detectar terrorista. E ele, sabendo disso, sabendo desse amigo italiano, pediu para ele vir aqui trazer esse aparelho, que ele usou esse aparelho para fazer imagens. E ele fez uma imagem, ele mostra, ó, tem uma mulher dando um passe. Antes dela começar, ela vai para começar, tá assim, parece um esfumaçado, meio escuro, meio cinzento, em volta dos dois, da mulher e da pessoa que vai tomar o passe. Quando ela começa a dar o passe,
pega uma luz, na imagem aparece uma luz amarela avermelhada, mas muito forte, irradiando das mãos dela e da cabeça da pessoa, assim, mostrando a energia totalmente diferente em volta. Então ele tem umas imagens, umas pesquisas bem diferenciadas mesmo. Vale a pena dar uma pesquisada nele depois com calma. O importante que eu trouxe aqui é para a gente entender essa relação da pineal com a mediunidade. E além de Descartes, além de Sérgio Felipe, nós vamos falar também, vamos puxar agora André Luiz. Pega aí na sua página 65 da apostila, nós vamos ler um trecho do livro Missionários da Luz. E agora, o senhor vai ter as respostas que o senhor me perguntou, tá? André Luiz penetra profundamente na questão da pineal, que ele chama de epífise, na qual descreve no livro Missionários da Luz. Examine atentamente, página 65, tá? Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Corpo perispiritual, pessoal, é o perispírito, tá? Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Ou seja, todas as glândulas do corpo que fazem parte do sistema endócrino é uma potência elétrica, é uma usina elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, ou glândula pineal, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Nossa esfera aqui, quem está falando, é o mentor do André Luiz, o Alexandre, ou seja, da esfera espiritual. Tá? Então, permite a recepção e emissão de raios peculiares à esfera espiritual. Tá? É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Olha o sexto sentido aí. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Isso está no capítulo 1 do livro Missionários da Luz. Continuando. Ele nos relata, logo no capítulo seguinte, capítulo 2, que tem o nome de A Epífise, diante da observação de um médium durante a tarefa mediúnica. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Olha que lindo isso! Imagina você ver isso. Um lótus de luz saindo da cabeça da pessoa, do médico, na hora que ela está ativa. E nos esclarece, através do espírito Alexandre, coordenador espiritual do trabalho em questão, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Ó, atinge diretamente a emoção. Tá vendo? Que a pineal está no sistema límbico, onde estão as nossas emoções. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. O que ele está falando aqui? Quando você encontra uma pessoa que foi seu companheiro de relacionamento íntimo, vem aquele impulso forte, a sensação que você conhece aquela pessoa, que parte da glândula pineal, que está ligada à sexualidade, à nossa sexualidade. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital. Olha só, André Luiz trazendo o que o Dr. Sérgio Felipe comprovou com os estudos dele. Campos eletromagnéticos, princípios eletromagnéticos do campo vital. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas
a todos os armazéns autônomos dos órgãos, manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Só comentar aqui, o que ele falou? Fios que transportam através do sistema nervoso. Nosso sistema nervoso sai do cérebro e ramifica por todo o corpo. Quando ela recebe o sinal do campo eletromagnético, ela manda para o cérebro. E o cérebro manda esse sinal por todo o corpo. Por isso que a pineal controla o metabolismo, o funcionamento das células. Porque ela manda os comandos que vai pelo sistema nervoso até naquela célula que ela quer chegar. Ela quer mandar um estímulo lá para o intestino, é através do sistema nervoso que vai. São os fios telegráficos que ele fala aqui, né? O sistema nervoso que transmite tudo entre o cérebro e o corpo. A minha podia mandar um comando para minha. Para sua coluna melhorar? Daí, gente, isso aqui explica cientificamente, quando a gente fala assim, que a mente e o corpo são um sistema só. Tá vendo? Ele falou ali atrás, tá ligado a cada átomo. O Dr. Sérgio falou, cada átomo está interligado. Ela dá comando lá para a célula, lá na molécula dentro da célula, no átomo dentro da célula. Tá? Continuando aqui, na página 66. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores da natureza animal. Tá vendo por que era ligada ao sexo? Tá vendo? E aí, a gente, como fica preso às coisas materiais, às paixões materiais, aos desejos sexuais muito fortes, e tudo que envolve isso, né? Você... É como se você ligasse ela mais no material do que no extrafísico, que ela tem a potencialidade dela. Agora vocês entendem por que Chico Xavier, por exemplo, não preocupava com o sexo, Divaldo, esses grandes de alma aí, que estão ligados muito intimamente com a espiritualidade, eles canalizam a força sexual para outras questões da vida, para a parte criativa, para a parte das conexões, para a parte sensitiva, que ela é força geradora. A nossa sexualidade não está relacionada apenas com a reprodução. A nossa sexualidade, gente, ela está ligada intimamente com a nossa capacidade criativa. Todas as vezes que você está usando a sua capacidade criativa, você está criando algo, desenvolvendo um projeto novo, está resolvendo um problema, usando sua parte criativa, está relacionado com a sua sexualidade. Tá? É a sua potência criadora. Tá? Então, pode falar. Tá. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais, e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregadas de compromissos morais, com todos aqueles a quem ferimos com nossos desvarios e irreflexões. Olha como está ligada a nossa consciência. Tudo aquilo que você faz de mal para as pessoas, como se você gravasse na sua mente o mau uso das suas energias geradoras, o mau uso da sua criatividade, da sua sexualidade. E aí você prejudica alguém, você grava no seu inconsciente tudo isso. E depois vai te reclamar a expiação desse processo. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Ou seja, o equilíbrio, gente,
saber usar tudo que Deus nos deu de recurso, inclusive a nossa potência criadora e sexualidade, com equilíbrio, vai sempre nos fazer bem. Agora, toda vez que você abusa, você vai ter consequências. Segregando unidades força, lembra que ele falou que são potências elétricas, são usinas. Ela está emitindo energia. São emissoras de energia. Verdadeiras mini baterias que a gente tem no corpo. Segregando unidades força, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Está no capítulo 2 do livro Missionários da Luz. Olha quanto ensinamento. Olha a importância desse processo da glândula pineal, da potência dela e de sabermos usá-la de forma equilibrada e adequada. Percebe que dessa potência criativa, ela desencadeia todos os nossos vícios. Porque todos os nossos vícios, a gente entra nele em busca do quê? Prazer. Não, vou fumar, porque aquele cigarro, a nicotina, causa um prazer para mim. Percebe? O sexo em desvario, em excesso, prazer em excesso, que acaba sendo até desprazer, né? A bebida, a droga, qualquer vício que a gente busca prazer, é você estar usando essa nossa potência criadora por coisas materiais fúteis desnecessárias. É desperdiçar essa energia criadora que a gente tem com essas coisas que são ilusões. Percebe a força que a gente tem e a gente não usa? A gente tem essa força maravilhosa que está dentro de cada um de nós. E não é só a pineal, ele falou, as glândulas, todas elas são potências. E elas, por isso que elas produzem hormônios, que fazem toda a diferença no nosso corpo. Os hormônios que são responsáveis por todos os processos ativos do corpo, não é, Lucas? Estou errado? Então, se, por exemplo, seu estômago vai fazer digestão, para ele fazer digestão, é um hormônio que vai lá, que faz liberar o suco gástrico, né? Os hormônios é como se fossem os trabalhadores do corpo. Sai agindo no nosso corpo. Não é bem o segundo cérebro, é assim, eles que fazem as ações do corpo. Mas ele é considerado como o segundo cérebro. Quem? Eu li um livro do O intestino, o senhor fala? É? O intestino. O intestino, sim. O intestino tem neurônios. E ele, sim, é considerado segundo cérebro. Tem. E tem estudos já que já estão quase confirmando a existência de neurônio no coração. Coração. Estão quase comprovando a existência de Você estava neurônio. falando anteriormente de sexualidade. Quer dizer que o ser humano, ele veio ao mundo só para procriar? Não, Porque muito pelo contrário. Se você falasse que os animais vieram para cumprir com as coisas da natureza, e uma delas é a reprodução, tudo bem, mas o homem desenvolveu um lado diferente dos animais, que é o lado racional, o lado de desenvolvimento, na qual ele veio para superar as barreiras materiais e se desenvolver. Os animais, sim, eles seguem os instintos, ele não tem a formação do córtex formada, e ele não, apesar de ter uns animais hoje em dia que estão surpreendendo, né? Mas, assim, na média, os animais não têm a inteligência racional que o homem tem, capacidade de decisão, de uso fruto do livre-arbítrio. Percebe? Quanto mais vamos desenvolver, mais temos livre-arbítrio. Mais capacidade nós temos de escolha. Nesse caso, você está falando de desenvolvimento do animal. Lá na parte espiritual, você também tem os animais. Será que é mais? Tem. É mais que, vamos dizer assim, Tem os animais. desenvolveu melhor aqui? É porque, assim, eles têm um princípio vital. É como se a alma deles
De uma forma muito vulgar, para o senhor entender, é como se eles tivessem uma pré-alma. Entende? A alma deles ainda não está desenvolvida como a nossa. Então, não se chama de alma porque não tem a inteligência, o livre-arbítrio desenvolvido como nós. Mas eles têm o princípio vital. E eles desencarnam e reencarnam também. É isso que eu Eu vou ter que pensar que é muito sofrido. Eu vou encontrar todos os porquinhos que eu comi lá. Imagina, eles todos reclamando. Cadê meu bacon? Agora comer porco. Me dá meu bacon de volta. Isso é muito triste. Aqueles filmes, né? Porque é de vida de cachorro. Aham. Então, quando fala isso, eu fico preocupada com os porquinhos. Mas é assim, e como eles ainda não têm essa capacidade de escolher, de pensar como nós, geralmente o processo de reencarnação deles é bem mais rápido. Fica muito tempo no plano espiritual. Alguns é até imediato, se desencarna, Eu reencarna. acho que é todos os tipos de animais, bom, né? Galinha, Todos têm o princípio vital. Todos têm o princípio vital. Todos. Só que, igual eu falei, tem uns que já desencarnam e já reencarnam. Quase nem fica lá. Bom, mas vamos voltar para aqui, para a nossa glândula, né? A gente está viajando aqui já. Percebe a importância. Ela emite energia. Ela é uma potência geradora. E por isso ela emite também os campos magnéticos e recebe os campos magnéticos. É igual o celular. O celular não tem a bateria, não gasta energia. Quando ele está recebendo e emitindo, senão ele está gastando bateria. Percebe? Então, ela é uma potência geradora de energia, que vai desde a nossa sexualidade, as coisas fisiológicas mais primitivas do homem, instintos primitivos, até a parte espiritual, na qual nos conectamos com esse lado astrofísico, que o Sérgio Felipe fala, que nada mais é do que a espiritualidade. Certo? Resumindo, então, a vitamina para ela é as boas ações, amor, Exatamente. a vitamina. Quanto mais você vibra nas altas frequências, mais você dá energia para ela. Mais você dá gás para ela. Alguma dúvida? Tranquilo? Eu sei que é uma parte meio científica, mas vocês entenderam o processo. Como que isso tudo a gente entender a conexão mediúnica. E é disso que a gente vai falar agora. Ato mediúnico. O que acontece? Bom, então, a gente viu que, na aula passada, a comunicação é feita entre os espíritos, é feita pelo pensamento. E a gente entendeu que o pensamento, ele entra na cabeça do médium, da pessoa, através da pineal, por todos esses processos que a gente falou, que seja fisiológicos, sejam espirituais, né? E ela controla isso tudo, faz esse controle todo, né? Ela, o que ela vai fazer? Captar o pensamento, mandar para o cérebro, o médium interpreta. O médium que manda o pensamento, ela capta o pensamento do médium, manda para o ambiente, em direção a outra mente. E aí tem outro texto aqui para a gente ler, só que esse aqui é de Herculano Pires, agora na página 67, para a gente entender a conexão em si, o ato de conexão espírito-médium. O espírito consegue conectar com dois médios ao mesmo tempo? Sim, sim, consegue. Os dois podem falar... Sim, sim. Nós podemos estar todos conectados aqui, ao mesmo tempo, todos nós. Vamos lá, ó, na página 67 da apostila, na prática, o espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais, tá? Através da questão do magnetismo. Então, Herculano Pires, no livro Mediunidade, no capítulo 5, fala isso aqui. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. Tá? Corpo espiritual do espírito, e vai para o médium, no corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório
semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se, então, presta atenção nessa palavra, nessas duas palavrinhas. A fusão fluídica. O que é fusão? Fusão é quando duas coisas se misturam, tá? Então, é uma mistura fluídica dos dois. É igualzinho a antena do celular. Ela está recebendo e emitindo. Então, está juntando tudo ali. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente que tem a ventura de captá-lo. As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium a máscara transparente do espírito. Ali estão fundidos e ao mesmo tempo distintos o semblante radioso do espírito e o semblante humano do médium, iluminado pelo suave clarão da realidade espiritual. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Daí a errônea denominação de incorporação para as manifestações orais. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça. Ligados os centros vitais de ambos, o espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se nas sensações da vida terrena, sem sentir o peso da carne. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito, sem perder a consciência de sua natureza carnal, e fala ao sopro do espírito, como um intérprete que não se dá ao trabalho da tradução. Olha que linda essa descrição dele. Que lindo. Traduzindo, conectamente à mente, acontece a fusão fluídica. Por exemplo, se for eu, o espírito vem e conecta comigo. O que acontece ali? Pineal com pineal. Perispírito e corpo físico no meio. Perispírito do espírito. O pensamento, energia, sensação, tudo que eu estou emitindo, vai conectar com ele, e ele vai receber. E eu também vou receber o dele. Uma troca. Uma via de mão dupla. Ele recebe as minhas impressões, e eu recebo as impressões dele. Uma conexão íntima. Por isso, fusão fluídica. E agora vocês vão ver, animado, fiz uma animaçãozinha para vocês verem o processo, esse processo acontecendo. Olha lá no telão, o pessoal da internet, olha aí no slide. Sai do espírito e conecta no médium. Olha o sistema nervoso transmitindo tudo para o corpo. Ó. Viu? Vou pôr de novo. Peraí. Ó, vou pôr de novo. Sai da mente do espírito, imaginando que o da direita é o espírito. Conectou na mente, transfere tudo para o corpo. Ó. Vai irradiando através do sistema nervoso. É assim que funciona a conexão, o ato mediúnico. É assim. Por isso, o médium, muitas vezes, tem a sensação física. Por isso, o médium, às vezes, tem uma dor em um determinado lugar do corpo, um mal-estar, um mal súbito, ou vice-versa. O médico, quando ele dá com os outros, ele é inconsciente, é quando esse raio que vem, acho que chega ali a parte dos nervos dele, ele não aguenta segurar, né? Independente se é inconsciente ou consciente, isso acontece. Não, sim, mas acontece que o consciente, eu penso que ele consegue, digamos, muitos palavrões. Segurar mais? Segurar mais. Não. O que faz o médium segurar mais e filtrar mais o ímpeto do espírito não é a sua condição de estar consciente ou inconsciente.
é a sua condição moral sobre o espírito. Tem muito médium inconsciente que controla o espírito. A gente viu lá atrás, quando a gente falou do lado do processo sonambúlico, lembra? Sonambulismo psicofônico. A dona Celina, ela estava dormindo, então ela estava inconsciente. Ela desdobra, o espírito se conecta a ela, e ele quer falar, ele está bravo, ele está agitado, ele está irritado, ele quer esbravejar, ele quer xingar, mesmo inconsciente, ela está ali do lado, assistindo tudo. E ela, por ter superioridade moral a ele, ela impede que ele faça o que ele gostaria de fazer. Não é ser consciente ou inconsciente na mediunidade que vai impedir ou não o espírito de falar ou fazer alguma coisa. É a superioridade moral do médium. Por isso o médium é analisado pela sua qualidade moral. Não se acredita, então, que muita gente que comete algum tipo de crime, alguma coisa errada, moralmente ela está bem embaixo. O espírito usufrui também. Claro. De muitos crimes. Agora você entende por que o espírito se utiliza dos vícios materiais? Por que ele é o obsessor no sentido de usar-se de um médium, de uma pessoa encarnada, para gozar dos vícios que ele tinha na Terra, que ele ainda está apegado? Por causa dessa fusão. Porque se ele se conecta à pessoa, a pessoa bebe, por exemplo, e ela sente o prazer da bebida, não está conectado intimamente, o espírito também sente o prazer da bebida. Por isso que eles utilizam das pessoas encarnadas para saciarem seus vícios. Isso. Mas ele comete aquela barbaridade, fala, não fui eu, tipo, foi um espírito. Isso aí é mentira, né? Porque ele quer sair fora. Porque a gente viu no módulo passado que o médium, ele tem influência na comunicação. Você já viu? Tem gente que faz barbaridade e fala, não, eu estava incorporado, não foi eu. Porque, sabe por que é culpa do médium? Porque ele permitiu a conexão. Então, ele permitiu o espírito fazer. Ele tem culpa, sim. Ele tem total responsabilidade sobre o ato mediúnico. Porque por causa disso aí, ó. Eu não sei se ele não tem essa capacidade. Ele cai, rola pro chão lá, igual a gente pergunta, né? Com palavrões. No médico também, quando o espírito chega com palavrões, nervoso, ele tem que calmar igualzinho a Dona Celina. Inclusive, eu acho que nessa mesma mensagem, eu li um livro, eles queriam que fosse um médico consciente. Depois depois esqueci o nome dela, mas tem uma outra médica consciente, que é outro espírito que vai e manifesta nela. Eles achavam melhor que fosse ela do que É porque o André Luiz fica assustado, ele fala assim, nossa, mas ela, né, o termo que ele usa é o seguinte, não é a mesma coisa de Eugênia. É a mesma coisa de entregar uma harpa delicada nas mãos de uma fera, ele fala isso. E aí o mentor, o Aulus, fala, né, não, porque ali ela é superior moralmente. E é ela quem vai controlar ele, mesmo inconsciente, isso acontece. E ele é controlado por ela. Ele é controlado por ela, porque ele não consegue esbravejar, falar a palavra. Quando o médium chega nesse ponto que o senhor está falando, de rolar no chão, esbravejar, atacar alguém, gritar, xingar, é porque o médium não tem superioridade moral. Não tem superioridade moral, o espírito faz dele o que quer. Entende? Ele está em desequilíbrio. Certo? Ali nessa gravura, gente, por que está assim? Para vocês verem o sistema nervoso. Aqueles fios dourados são o sistema nervoso no corpo. E são eles que transmitem todo o sinal recebido pela pineal, que o cérebro capta e manda para o corpo. Tá vendo? Tudo aquilo ali são fios nervosos que ligam o cérebro a todo o corpo. Órgãos, músculos, tecidos, ossos, até lá no dedo mínimo do pé esquerdo. Tudo interligado. Tá? Entendeu agora por que o médico sente? E às vezes sente e nem está percebendo que ele está conectado. E ele acha que ele está passando mal. É complicado.
Aí, a gente vai entender como que é o caminho do pensamento, tá? No livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 166, Kardec fala: o espírito, querendo se comunicar, se serve do órgão no qual encontra mais flexibilidade no médium. Como assim? Vamos entender melhor. Lembra do vídeo, né? Saiu da mente do espírito, entrou na mente do médium e foi para o sistema nervoso. Então, olha, esse é o caminho, ó. Pensamento de origem, mente do espírito. Então, o espírito chega perto do médium, o pensamento dele é emitido. Aí a mente do médium capta o destino daquele pensamento. A mente do médium capta o pensamento do espírito. Beleza? Quem recebe esse pensamento é a glândula pineal. Tá vendo? Por isso está ali, ó. Glândula pineal. Chegou lá na mente do médium, a glândula pineal faz a captação. Ela manda esse sinal para o cérebro, e o cérebro manda para onde? Sistema nervoso. E o sistema nervoso vai levar esse sinal para o órgão mais sensível da pessoa, que vai ser o órgão que vai transmitir a comunicação. Mas que órgão que é? Se for um médium de psicografia, que tem mais sensibilidade para escrever, vai para a mão. Se for um médium vidente, vai para a visão. Visão, onde ele vai ter visão. Não vai para os olhos. Vai para o campo da visão no cérebro. Porque tem médium vidente que enxerga de olho fechado. Tá? Se ele é audiente, vai para o campo da audição. Se ele é sensitivo, ou de mediunidade de efeitos físicos, vai para as sensações da pele, do tato ou dos órgãos relacionados. Ou seja, o sinal vai para a parte mais sensível do médium. E ali ele transmite a informação ou a comunicação. É esse órgão mais sensível que determina o tipo de mediunidade. Se eu vou ser um médium falante, porque aí vai para a glote, para a garganta, eu vou falar. Se eu vou ser vidente, se eu vou ser audiente, se eu vou ser escrevente ou psicógrafo. No caso, o pensamento é a origem, a mente do espírito. E quando ele recusa? Como assim recusa? Não, queria ver que a entidade chegando, querendo comunicar, ele não aceita. Ele recusa. Porque será que para ele recusar, ele já tem que ter captado. Já tem que ter chegado, já chegou na mente dele. Aceitou. Aí ele percebeu, ele só percebe se chegar na mente dele. Então ele já recebeu o pensamento, aí ele, opa, não. É o livre-arbítrio do médium, mas ele já recebeu. Entendeu? Já recebeu. O médium tem superioridade moral, pode fazer isso sem sofrer nenhuma consequência. O médium já leu o pensamento. Já se conectou, ele já percebeu de alguma forma, mesmo que seja um princípio de conexão, ele já percebeu a presença do espírito ali. Senão ele não ia saber que tinha alguém. Chegou nele. Isso daí eu já fiz até um teste. O meu é o contrário, o meu é o professor. Aquele pensamento, não é sério, não. Sabe aquele pensamento assim, ó, de fazer tal coisa, para beber tal coisa, e você se segurar e falar assim, não. Aí some tudo isso daí, mas você percebe que não é o seu pensamento. Sim. A gente que está estudando já percebe. Sim. Não dou vontade de fazer tal coisa. Está vindo isso na minha mente. Tá vindo na mente. É onde cabe com a pergunta dele. Aí você tem o direito de recusar. Fala, não, isso não é meu e eu não vou fazer. Passa, viu, depois de um tempinho. Uma vez que você decide, por isso o tal do orai e vigiai. Tá vendo, gente? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende essa frase. Né? Que aí você percebeu um pensamento que você não gosta, que não é seu, que você não quer, ou uma comunicação que você está num momento que não é o momento adequado para fazer, a escolha é sua, a casa é sua, a mente é sua, o corpo é seu. Você decide se você quer fazer ou não. Você pode estar ali na psicografia, ó.
fazendo psicografia. E aí o espírito traz uma mensagem, não, essa eu não quero. O corpo é seu, a mente é sua, o livre-arbítrio é seu. Por isso, quando a sua amiga fala que não é culpa dela, porque ela permitiu o espírito se manifestar daquela forma através dela, entende? Se ela não quisesse, ela poderia ter impedido, mas ela permitiu. Então é culpa dela, sim. Gente, eu já vi muitos médiuns abandonarem trabalhos, casas espíritas, estudos, e até mesmo o espiritismo, porque ouviu isso, que a culpa é dele, de alguma manifestação de algum espírito. E aí a pessoa, por não saber isso, não ter o estudo, o conhecimento de que é ele que permite ou não uma manifestação, ela acha, aí o orgulho dela fala mais alto. Como assim? Eu não faço isso. Fez, você permitiu. Você foi conivente. É a mesma coisa alguém contar uma mentira perto de você, para outra pessoa, você sabe que é mentira e você deixar. Você também, é como na lei fala, né? Você é, como é que chama? Cúmplice. Você é cúmplice. Então, quem é cúmplice também comete crime, tem parte do crime, pela cumplicidade. Então, ficou claro, gente. Foi uma aula bem técnica, mas eu acho fantástica entender esse processo. Eu acho muito importante, maravilhoso entender esse processo, como é essa mecânica que acontece. Alguma dúvida? Eu queria entender por que estou assumindo aqui agora. O importante é que ele está de volta, né? O importante é que ele está de volta. Brigou comigo, você brigou comigo, está bravo comigo, você não veio mais, não cortou mais. Não. Gente, eu vou passar uma atividade para vocês que vai ajudar a complementar essa aula. Além da live que eu vou colocar lá no grupo, que vale muito a pena ver. Se você não puder ver, ouça. Eu fiz isso, eu não vi a live inteira, eu estava trabalhando e ouvindo. Eu pus ela para tocar e fiquei ouvindo o tempo todo, rapidinho eu ouvi. Numa manhã eu ouvi. Eu fui trabalhando e ouvindo. Fantástico. Só parei para agora que ele falou das fotos. Então, vale a pena. Vou colocar no grupo amanhã, vocês assistam ou ouçam. E eu vou indicar como atividade uma leitura para vocês, que é justamente essa leitura que a gente fez, uma parte dela aqui, que é do livro Missionários da Luz. Lendo os capítulos 1 e 2 desse livro, eu vou pôr no grupo, tá? Também esse slide aí. Lendo os 2 capítulos na íntegra, fica mais claro ainda para você entender o processo. Que aí ele vai explicando, porque eles estão numa sessão mediúnica, estudando mediunidade. Então você vai lendo o capítulo, você vê desde lá do começo, como eles chegaram, como foi o processo, você entende melhor. Então é importante essa leitura, tá? Faça essa leitura essa semana. Semana que vem a gente troca ideia. Hã? Missionários da Luz. Vocês querem que eu coloque o livro lá no grupo também? Vou colocar então para vocês. Eu tenho o PDF do livro, eu vou colocar. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão tão caladinhos hoje? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. É mais técnica, né? Pesquisa avança. Porque na minha infância, você falava que o cérebro era o miolo da pessoa. O miolo, né? Falar miolo. Era o miolo. É o miolo. Era assim mesmo, é o miolo. Não tinha esse negócio. A única que eu achei importante é que descoberto. O miolo acabou. Tem não, acabou, não tem miolo mais não, seu Lô. Nunca foi miolo mole. Eu gostava de comer miolo de porco. Aí, ó, miolo. Tadinho do porquinho. Eu vou convidar vocês a trazer o pensamento novamente, para a gente irradiar. Já. Respire fundo.
Enche o peito de ar e solte. Vamos então agradecer por mais essa aula abençoada de hoje. Uma aula muito importante para entender o processo mediúnico. Agradecer a espiritualidade dos nossos mentores, responsáveis por essa nossa aula, por esse nosso curso, por nos trazer as intuições necessárias para o melhor entendimento dos conteúdos. Então você vai agradecendo e vai irradiando, fazendo com que a sua luz volte a crescer, expandir, envolvendo não só o seu corpo todo, mas todo o ambiente em que você se encontra. Irradie agora, isso. Irradie. Então nós agradecemos a espiritualidade, formando essa corrente de luz, e é claro, agradecer ao nosso grande mestre, amigo, nosso querido Jesus, que sempre está nos acompanhando, sempre. Seja diretamente ou através do seu exército de luz, que nos ajuda a caminhar e a crescer e evoluir. E em forma de agradecimento, irradiando, nos conectando, formando essa corrente maravilhosa de luz, convido a me acompanharem nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito, 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 muito obrigado a cada um de vocês. Jesus abençoe hoje e sempre.